tempo afastado das telas dominicais, tá certo? Bora girar então o nosso papo da fofoca, porque agora a gente começa o nosso momento A Fazenda. Hoje tem roça. E lembrando que logo ali no finalzinho, quando tiver quase acabando a Fazenda, a gente vai entrar aqui e vai trazer todas as informações da roça, das porcentagens, e a gente vai também fazer aquela comparação, né, com as enquetes. Mas antes da gente trazer as enquetes, Ítalo, tem uma polêmica que tá tomando conta de Yuri Meirelles. Nós falamos ontem aqui no nosso programa uma acusação que o Yuri recebeu de um influenciador que inclusive chegou a divulgar, né, detalhes ali da vida íntima do Yuri, dizendo que ele era acompanhante, que ele trabalhava com isso, que chegou a cobrar ali cerca de R$500 por uma noite. A gente tem um recorte aqui no canal que saiu agora há pouco, que explica um pouco melhor todas as aspas desse influenciador. Mas agora, a notícia que a gente traz não é desse mesmo influenciador, mas é de outro influenciador. Eita. Outro influenciador tá questionando um pouco mais aí o Yuri, porque o Yuri foi taxado de homofóbico dentro da Fazenda, e na verdade foi mesmo homofóbico dentro da Fazenda. Pra quem não se lembra, ele fez várias insinuações a respeito do Lucas, o ex da Jojo Todinho, né? Até naquela briga onde o Lucas tá tretando com o Laranjinha, o Yuri começa a arremedar ali, fazer trejeitos, né, insinuando algo sobre a sexualidade do Lucas, fora as milhares de coisas que foram ditas ali dentro dos grupinhos, tá? Homofóbico dentro da Fazenda, aberto a relacionamento com homens fora dela, é assim que tá agindo o Yuri Meirelles, segundo o influenciador Matheus Ortega, tá? Matheus Ortega conversou com o portal Léo Dias e relatou que se aproximou ali do Yuri no final do ano passado e que chegou a receber alguns nudes do Yuri em troca de dinheiro. Ele mandou também alguns prints de conversas que ele teve com o ex-participante, ou melhor, com o atual participante da Fazenda e ex-seguido de Anitta, tá? A Anitta deixou de seguir o Yuri. Nessas conversas que foram enviadas pro portal Léo Dias, o Yuri, ele descreve, né, o formato do jubileu dele, né, para esse influenciador, o Matheus Ortega, e chega a enviar uma imagem, inclusive naquele modo temporário, onde só dá para ver uma vez, né? Nós temos o print das conversas e você vai ver agora. Eita! Aí a gente consegue ver, ó. Ele faz uma pergunta, o Yuri garanto, pergunta o tamanho, ele fala do tamanho de um aerosol. Meu Deus, quantos detalhes, hein? Qual aerosol? Ele até fala, meu Deus do céu, olha, tá complicado, tá complicado. Ele pede, né, uma grana ali, e aí o rapaz recebe uma foto, se liga na cicatriz, né, mostrando ali uma cicatriz que ele tem na mão. E aí, esse influenciador tá expondo, então, esses prints nas redes sociais, né, por quê? Esse influenciador, o Ortega, ele relata um encontro no final do ano passado e uma investida do Yuri, tá? Em conversa então com o portal Léo Dias, o Matheus Ortega contou que conheceu o Yuri Meirelles no final do ano passado. Ele revelou ali alguns detalhes sobre a primeira aproximação que foi feita pelo próprio Yuri, abre aspas. Estava na praia com o meu cachorro quando resolvi sentar, porque estava com sede. Ele se aproximou e começou a fazer carinho nele, no caso no cachorro. Conversamos e depois trocamos contato, fecha aspas. Segundo ele, os dois teriam se afastado por um período, mas durante um jogo da Copa do ano passado, eles se reencontraram, abre aspas. Eu vi um story de uma amiga minha, que é gringa, e ela estava na mesma mesa que o Yuri e uns amigos. E eu falei que éramos falsos, né, que eram falsos, em tom de brincadeira, que não tinham me chamado, e em seguida me ligaram de vídeo e me chamaram pra lá, fecha aspas. Depois desse contato, né, o Ortega, ele revela que o Yuri Meirelles e ele mantiveram um certo contato e que a partir dali que rolou essa troca de nudes e também o pedido de dinheiro. Como a gente consegue ver ali, Ítalo, no finalzinho dessa imagem, bem no finalzinho, ó,
o Yuri diz, ó, faz a boa pra mim, né, no caso, seria tomar uma como os brothers aqui, né, que seria o pedido de dinheiro, o pedido de Pix que o Yuri teria feito pra esse influenciador. Mas não acaba por aí. Ontem nós trouxemos aqui no nosso programa o caso de um outro influenciador, né? Esse outro influenciador, o Fauzi Hooks, ele falou, né, que chegou a ter uma conversa ali com o Yuri e que ele sabia que o Yuri prestava esse serviço sem nota, né? Deu até valor. Deu até valor. E aí, chegou até a coluna de Fábio Oliveira um print. E a coluna da Fábio Oliveira diz o seguinte, ó, esse print dizia: em 2019 ele tinha anúncio no Garotos com Local. Eu mesmo vi, falei com ele no WhatsApp. Eu estava com o meu chefe mais velho na época no Rio de Janeiro. Ele foi ao Windsor Hotel nos atender e cobrou R$500. Disse aí então essa mensagem, né, que foi enviada por um seguidor para a coluna da Fábia Oliveira. O Fauzi... Deixa eu fazer uma provocação aqui. Porque assim, é meio complicado também, porque a gente tem aqui a fonte, né? Não tem nome, a pessoa não se apresentou, aí tá falando que aconteceu uma coisa em 2019. Fica assim, ao meu ver, a primeira, ok, porque a gente viu ali o print da conversa ali do Léo Dias. Agora, essa aqui, trazida pela Fábio Oliveira, não que eu esteja duvidando, não é isso, mas fica um pouco difícil da gente ter até uma noção do que tá acontecendo, se realmente isso aconteceu. Porque é um print de uma pessoa que respondeu um story. Até que ponto isso pode ser considerado fonte mesmo? Eu tenho as minhas dúvidas. Em relação a isso aí. Sabe por que eu falo isso? Há um tempo atrás, aqui na Bahia, o programa Se Liga Bocão, que hoje é o Balanço Geral, tinha mania de entrevistar pessoas presas ao vivo e pedir pro pessoal de casa ligar e fazer denúncias. E tinham muitos trotes. Ficou muito famoso isso aqui na Bahia, inclusive, se você procurar no YouTube, tem vários trotes desses. Que as pessoas ligavam e passavam trotes. Será que nesse caso é uma fonte confiável da Fábia ou foi só uma pessoa aleatória que respondeu a história? Porque esse print aí mostra, respondeu a história. Só tá isso aí. Então eu realmente tô bem duvidoso em relação a essa nota. A respeito do print, Ítalo, esse print ele foi obtido com exclusividade pela Fábio Oliveira, mas foi uma pessoa que relatou para o Fauzi, tá? Então a gente trouxe aquele exposed que o Fauzi fez ontem nas redes sociais. Então não foi enviado para a Fábia, foi enviado para o influenciador que falou ontem. Isso, foi enviado para o influenciador. E aí a coluna acabou tendo acesso a esse print, por isso que eles borram, né, as informações, né? Em conversa ali com a coluna da Fábio Oliveira, inclusive, o Raul, ele se disse surpreso com as atitudes preconceituosas do Yuri. E disse, abre aspas, eu achei que ele fosse bissexual, mas aí chegou no programa pagando uma dieta e não entendi nada. Como eu já sabia da história, já sabia do burburinho, resolvi postar e acabar com a pose dele de machão. E ele continua, tá? Em 2000, na verdade ele segue falando a respeito desse caso, né? Menciona esse print. E aí o print diz, desse seguidor do Fauz, né, que em 2019, então, o Yuri tinha uma conta nesse site, que é um site de acompanhantes. Inclusive, menciona que a negociação era o valor para fazer programa com ambos, mais o Uber até o local onde eles estavam. Porém, no final, acabamos optando por outro garoto de programa, fecha aspas. Então, essa pessoa que mandou esse print, né, que mandou essa mensagem para o Fauz, depois chegou a falar que a negociação era o valor para que o Yuri teria cobrado para fazer o programa com duas pessoas, mais o valor do transporte até o local, né, onde os clientes estavam, mas no final eles acabaram optando por um outro acompanhante, por um outro garoto de programa. O Fauzi Hooks, ele ressaltou ainda que depois de expor o Yuri Meirelles, ele passou a ser ameaçado, abre aspas, comecei a receber mensagens pelo WhatsApp, direct do Insta, fui ameaçado de processo, fora as mensagens ofensivas, mas eu sustento, ele é uma pessoa pública, vamos falar dele, é normal, fecha aspas, então.
O problema de tudo isso é complicado, né, Ítalo? Porque ele é uma pessoa pública, mas pessoas públicas também têm direito à intimidade. Isso é notório, isso é óbvio. Mas, até o momento, isso não deixa de ser. Não é, uma violação. Né? Não é uma violação de privacidade. São pessoas relatando aquilo que elas viram. A gente tem também Sim, o print da conversa que mostra muito bem isso, né? e expondo a contradição do Yuri e também a hipocrisia dele também, né? É uma forma de expor o que ele tá falando lá dentro que não bate com a realidade aqui fora, pelo menos de acordo com esses relatos que chegam, que são 3 relatos, pelo menos, né? Que a gente tem até agora. E o quarto relato, Daniel, é de uma influenciadora trans, né? A influenciadora trans Isabela Luvisotto relembrou aí um caso que ela teve com o Yuri. Em entrevista à coluna de Fábio Oliveira do Metrópole, ela falou o seguinte: eu só expus porque eu achei um absurdo tratar o Lucas daquele jeito. Foi muito homofóbico. O Lucas é da cidade do lado da minha. É uma pessoa incrível e maravilhosa, disse ela em entrevista a Fábio Oliveira. Nas conversas entre Yuri e Isabela é possível conferir os elogios dele, chamando ela de princesa, amor e gostosa, chamando ela de vida também, dentre outras coisas que estão ali durante as conversas. Ela e Yuri teriam se conhecido através de amigos em outubro de 2020, né? E continuaram se encontrando até que em fevereiro desse ano ele foi bloqueado. Ela falou o seguinte: olha, ele insistia muito, ficava reagindo a quase todos os meus stories. Comecei a namorar e já tinha parado de responder ele, até que eu preferi bloquear. Disse ela aí sobre o peão, né? Então, realmente, aí é um quarto relato, né, de que não conversa muito essa pose dele dentro do programa, essa pose homofóbica dentro do programa, sendo que aqui fora ele não, assim, não condiz muito, né, com essa realidade. Com certeza, é um comportamento bem contraditório, é uma situação que tá levando muito o nome do Yuri Meirelles para um lado negativo e que tá fazendo com que ele se queime dentro do jogo. Afinal, se o cara trabalha com isso também tem que respeitar, né? E a gente tem que falar, o comportamento dele lá dentro foi sim homofóbico, gente, pelo amor de Deus. Aí pode vir, porque sempre que a gente fala alguma opinião mais concreta aqui, né, vem advogado, vem assessor, mas você vai ser processado. Gente, é a minha opinião. Na minha concepção foi um comportamento homofóbico sim, porque se não fosse, não haveria aquela necessidade da Record se posicionar a respeito disso. Então, se ele não tá tendo bom senso lá dentro do reality que ele se predispôs a participar, o problema não é meu, o problema não é da Rede Record. O meu trabalho é justamente comentar aqui, o nosso trabalho é justamente comentar a respeito desse caso e cobrar da emissora um posicionamento para que pessoas não sejam estimuladas a ter esse tipo de comportamento que infelizmente o Yuri tá tendo lá dentro da casa, tá? A gente segue de olho nessa situação porque ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, tá? Porém, se tem água para rolar debaixo dessa